Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia! E aí, mano? Como é que você tá? Tudo chique? Aqui é o Ninos, mano. Hoje tá um dia frio pra dedéu. Tô gravando aqui. Nossa, meu dedo tá duro, bicho. Não consigo nem teclar aqui nada. Que friaca, velho. E aí eu tava pensando, né? Sobre uma história que eu queria contar pra você. Ela é um pouco inacreditável, mano. Foi a história do dia que eu comprei o videogame mais raro que eu já tive sem querer, mano. Como assim? Bom, pra começar essa história, tem algumas coisas que você tem que entender primeiro, velho. Essa história se passa quando eu tinha os meus 10 ou 11 anos de idade ali. Talvez até um pouquinho mais, uns 12 anos. Lembrando que eu sou péssimo com datas, cara, com idade. Tipo, eu vejo uma criança hoje de 10 anos na rua, se você me perguntar quantos anos aquela criança tem, eu não sei, cara. Eu não sei te dizer. Sabe, pra mim é muito difícil de determinar isso, cara. Crianças de 4 anos pra mim eram bebês de colo, tá ligado? E eu fui aprender recentemente que não, que elas já andam, já falam e tudo mais. E isso meio que estourou minha cabeça, assim. Bom, quando eu era molequinho, pensa aí, ó. O típico nerd, criança nerd, caricatura de desenho animado. Pensou? Então, eu provavelmente era mais nerd do que isso, cara. Quando eu era criança, eu sempre fui muito sozinho, né, mano? Sempre fui muito sozinho, porque meu irmão ele já era mais velho que eu, consideravelmente mais velho que eu. E meu irmão, ele era qual é o oposto de nerd, mano? Não sei, ele é o oposto do nerd. O que meu irmão gostava? Tipo, de andar de skate na rua, de ir pros bailinhos, de socializar, tal, sair com os amigos. O que eu gostava? De ficar em casa, lendo quadrinho, lendo livro, vendo desenho, quietinho no meu canto e desenhando muito e criando um monte de coisa na cabeça. Esse tipo de coisa. Bom, ali quando eu tinha essa idade aí, uns 11 anos, até os meus 12 anos ali, cara, eu acho que até os 13, velho, eu era bem tímido mesmo, bem introvertido, bem retraído, assim. E pra ajudar, cara, nessa época eu fiquei bem gorducho, sabe? Eu era bem gordinho, assim. Então, naquela época, né, começo dos anos 2000, o bullying comia solto na escola, cara. Então, um pouco eu acho, de autoestima que eu tinha, foi pro saco ali, né, naquela época. Então, eu só fui começar a mudar mesmo e socializar mais e perder peso com meus 14, 15 anos, né? Então, até ali, até aquela data, eu era bem nerdinho Nintendo mesmo, assim, que ficava no quarto jogando videogame. Os videogames, cara, me ajudaram muito nessa época, né? Porque um videogame, ele te dá muito poder, sabe? Ele permite que você seja alguém que você não é, né, cara? Isso é muito interessante, principalmente para uma criança muito retraída ali, né? Minha mãe sempre trabalhando fora, meu pai já não existia mais, né? Não estava mais na família. Meu irmão com as coisas dele, então eu ficava muito sozinho mesmo. Então os videogames eram uma válvula de escape sempre muito legal pra mim, assim. Nos videogames, cara, eu podia ser, sei lá, né, um herói, alguém que era admirado e essas coisas todas, né? Então minha válvula de escape muito ali era o videogame, mano. Bom, aí minha mãe é maravilhosa, como sempre, né, mano? Quando eu fiz aniversário ali nos meus 12 anos de idade, eu não me lembro se eu tinha algum videogame nessa época, se eu já tinha dado o Super Nintendo embora, porque nessa época eu já não tinha mais a locadorinha em casa. Na época que essa história se passa, já não tinha mais a locadorinha em casa. E aí o que eu fazia, cara? Eu dava os videogames embora pra quem, sei lá, eu achava que precisava. Eu nunca tive esse negócio de acumular, de guardar o negócio, né? Então eu me lembro que, por exemplo, um dos videogames, cara, acho que foi o Mega Drive, com todos aqueles jogos na caixa que eu ganhei. Eu dei ele pra um amigo da minha mãe que tinha um filhinho, sabe? Falei, cara, teu filhinho tá aí, criança, tal, vai jogar, tal, e dei o videogame pra ele, né? Então assim, eu acho que nessa época eu não tinha mais videogames, não sei. E eu ainda queria muito ter um Play 1, cara. Nessa época eu não tinha o Play 1 ainda, nunca tinha tido um Play 1, sabe? Então, como eu comentei nos outros episódios, né, mano? O Play 1 era coqueluche, sabe? Todas as crianças queriam ter um, né? E claro que eu não ficaria de fora.
Bom, mas o Play 1 ele era caro nessa época ainda. Isso deve ter sido lá em 2002, algo assim, porque o Play 2 já era, né, popular. Bom, aí, lembra que eu comentei em algum dos episódios que nessa cidadezinha do interior que eu morava, mano, tinha um. A gente ainda não existia internet, né? Smartphone a gente nem sonhava ainda, nem sabia o que era. Então, tinha um jornalzinho de classificados na nossa cidadezinha que chamava Classe Grátis, cara. E o Classe Grátis era assim, você ligava lá, anunciava algum produto que você tinha, era basicamente uma OLX. Ah, eu tenho aqui em casa uma frigideira velha, né? E aí você anunciava lá de graça, e aí você comprava o jornalzinho depois por 50 centavos, né? Pra ver os outros classificados e tal. E tinha de tudo, cara. Tinha casa, tinha carro, tinha cadeirinha de bebê, ixi, tinha de tudo, mano. E claro, videogames também. Bom, aí, uma vez, minha mãe adorava comprar esse jornalzinho. A gente acho que a gente nunca comprou nada nesse jornalzinho, mas minha mãe adorava comprar ele, cara. E aí, uma vez, a gente comprou o jornalzinho, né? E aí ela via lá os classificados de casa, de carro e tal. E aí, lógico que depois eu ia correndo pra ver os classificados de videogame. Imaginava que eu ia comprar e tal, mas nunca comprava nada, né? Pois bem, era o meu aniversário. Talvez meu aniversário de 11 anos, ou 12 anos. E aí, eu falei, bom, vou dar uma olhadinha nos videogames, quem sabe eu não peço pra mãe, né? Faz um tempo que eu não tenho videogame. Porque todos os videogames que eu tive anteriormente, a maioria eu ganhei de pessoas, assim, sabe? Então eu falei, pô, quem sabe ela não me dá um videogame, né? Eu posso achar um usado com precinho legal e tal. Bom, aí eu comecei a olhar os videogames e tal, coisa vem, coisa vai. Pois, mano, não tinha um PlayStation 1 lá por R$ 100, velho. Pois é. O PlayStation 1 naquela época era caro, era tipo R$ 200 um PlayStation 1. E ali tinha um Play 1 na minha frente, naquelas pequenas diminutas letrinhas daquele anunciado ali, tinha um PlayStation 1 usadinho, né, o primeiro modelo, aquele cinza ainda, por R$ 100. Pô, R$ 200 não dava, mas talvez R$ 100 desse, e afinal de contas era meu aniversário. E aí, eu fui com toda aquela malemolência, né, que as crianças têm, sabendo os botões pra apertar certinho, né, pra conversar com o pai ou com a mãe quando quer pedir alguma coisa. E aí eu conversei com ela, falei, mãe, olha, eu queria muito ter um PlayStation, né? Eu nunca tive um PlayStation, né? E tentando explicar pra ela o que era um PlayStation e como aquilo ia me fazer feliz por muitos anos, cara, e que todo mundo tinha um PlayStation, que, putz, era o meu sonho e tal, e blá 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 blá. Ela falou, olha, deixa a mãe pensar, a mãe vai trabalhar e no final do dia a gente conversa. Beleza, mano, e aquele dia não passava, velho. O dia não passava, eu tentei fingir que nada tava acontecendo, sabe? E bom, minha mãe foi pro trabalho, no fim do dia ela voltou pra casa. E aí, mãe, e aí, pensou no PlayStation? Quê? Ah, calma, eu vou tomar um banho, né? Fazer uma janta aqui, a gente já conversa. E aí, cara, aquela ansiedade e tal, né? E aí, beleza. E aí, conversando com a minha mãe durante o jantar, ela perguntou se realmente era o que eu queria e tudo mais, de aniversário, porque eu ia ter que brincar com aquilo ali o ano inteiro, até o ano que vem, até o próximo aniversário, blá blá blá. Falei que sim, que era aquilo mesmo. Ela falou, então tá bom. Então pode comprar, por R$ 100 pode comprar, né? E o medo de alguém já ter comprado, mano? E o medo de alguém já ter ligado lá e já ter comprado o videogame? Porque tive que esperar ali, sei lá, várias horas, né? Pois bem, no dia seguinte, a minha mãe, nessa época, ela trabalhava num consultório lá na cidadezinha. E aí, cara, eu ia com ela às vezes porque não tinha onde ficar. E às vezes ela não tinha dinheiro pra me dar pra ir na locadora. Então eu ficava ali, tipo, no consultório esperando ela trabalhar lá, atender as consultas, né? E aí ficava lá, cara, tipo, assistindo TV, a TV que ficava no consultório, ficava desenhando, ficava inventando alguma coisa pra fazer, saía pra andar na rua, né? E a moça que trabalhava lá na recepção, a recepcionista do consultório, ela tinha um filho também que era 1 ano ou 2 anos mais novo que eu, então às vezes ela levava ele também, a gente ficava brincando lá. Bom, enfim, já tô viajando aqui, né? Aí, velho, eu fui esse dia no consultório e tal, o filho dela foi lá, a gente tava brincando tudo, e aí eu falei pra ela, pensa, de novo, não esquece, eu era super retraído, era aquele típico nerdinho mesmo, né? Então eu tinha muita dificuldade até em falar no telefone, conversar com a galera assim, né? E aí eu falei pra ela assim, ô Tata, que era o apelido, né? Ô Tata, você não, quando você tiver um tempo aí livre, você não liga aqui, ó, nesse telefone aqui e pergunta pra pessoa se ela ainda tem um videogame pra gente ir lá e buscar? Eu lembro que ela olhou no jornalzinho assim, daí eu falei, esse aqui, ó, apontei assim pra ela e tal. Ela falou, ah, tá bom, daqui a pouco eu vou só terminar de limpar aqui e tal, sei lá, organizar alguma coisa, e aí eu já ligo lá, a gente já liga lá. Falei, beleza. E aí a gente continuou brincando e tal, ela falou, ó, vou ligar lá, hein. Aí, cara, meu coração assim, ó, batia acelerado, mano, quase parecia que ia pular da boca, assim. E eu lembro que eu e o filho dela, né, o neto,
A gente tava muito empolgado, mano, porque, tipo, daqui a pouco a gente ia tá com o Play na mão, a gente ia poder jogar, sei lá, né, cara, cabeça de criança, assim. A gente ia ligar ele ali na TV do consultório e jogar, né. Enfim, a gente tava muito, muito empolgado, cara. E aí, beleza, eu lembro que eu sentei no sofazinho, assim, da recepção, bem na frente uma cadeira, né, na frente da mesa, assim, e ela ligou, cara. Ela ligou lá, e aí eu lembro dela perguntando se o videogame ainda tava disponível, a pessoa do outro lado respondeu que sim. Ela perguntou o valor, se era R$ 100, a pessoa falou que sim. Né, e ela pediu o endereço e perguntou se a gente poderia buscar depois que o consultório fechasse, ali umas 5 horas, né? A pessoa passou o endereço, falou que sim, e o endereço era pertinho, cara, porque era uma cidadezinha, né? Então era coisa de 3, 4 quarteirões ali, dava pra gente ir a pé, mano. E eu lembro exatamente a rua e a casa onde foi essa compra aí, cara, até hoje, de tanto que isso me marcou. Beleza. Tá, aí, sei lá, isso aí devia ser de manhã, assim, a gente teve que esperar até o consultório fechar e tal, né? O consultório fechou. E aí a gente foi lá, cara, comprar. Fui eu, a Tata e o Neto. Fomos lá nessa casa, mano. Aí a gente vai procurando a casa, né? Porque não tinha GPS nada. Fomos perguntando pras pessoas, tá? Achamos a casa, achamos a rua e achamos a casa. Era um grande portão de madeira, era uma casa com um muro bem alto, com um grande portão de madeira na frente, assim, fechado, daqueles que você não consegue enxergar lá dentro. E aí eu lembro que ela tocou a campainha, esperamos um pouco assim, e conforme a gente foi indo, né, pra essa casa, eu lembro que eu e o Neto a gente ficava falando dos jogos que a gente ia jogar. Não, cara, porque tem um jogo de tipo de carro que chama Driver, mano. E tem jogo de zumbi, tem Crash, e tem GTA, tem, nossa, Tony Hawk, cara, vai ser muito da hora, nossa, não sei o que lá e blá blá blá. Aí, chegamos lá, cara, a moça saiu, uma moça ali mesmo, devia ter uns 20 e poucos anos, né? E aí a Tata falou assim, eu liguei pra você mais cedo, né, a gente veio buscar o videogame e tal. Ela falou, sim, só um minutinho, eu vou lá buscar. Aí ela entrou e saiu com uma sacolinha dessa de supermercado com um videogame dentro. Já chamou minha atenção, porque aquela sacolinha não tinha um formato quadrado do PlayStation, cara. E aí a Tata pegou a sacolinha, olhou assim, me deu e falou, veja se é isso aí. E quando eu olhei dentro, cara, não era o PlayStation tão sonhado, cara. Era um videogame muito estranho, eu nem tinha certeza se era um videogame, era um treco. Preto, assim, mas tinha um controle, cara, tipo um controle meio parecido com o do Mega Drive, assim, então eu falei, bom, é um videogame, né? E aí, cara, isso é um dos mistérios da minha vida, assim, esse momento é um dos mistérios que hoje, se você me perguntar, eu não saberia te explicar o porquê. Mas, nessa idade, e até um bom tempo depois, até no começo da minha vida adulta, assim, eu tive uma característica de personalidade muito marcante, né? Que era a característica de evitar conflitos, cara. Eu fazia de tudo pra evitar conflitos. Se você fizesse alguma coisa que eu achasse errado, ou se você falasse que eu estava errado, mesmo eu não estando errado, eu não falava nada, cara. Eu ficava quieto. Era o meu jeito de navegar pela vida, sabe? Então, sendo aquela criança tímida, apanhava na escola, apanhava em casa, essas coisas todas, né? Então eu sempre ficava muito quieto e falava, bom, o errado deve ter sido eu mesmo, mano. Se todo mundo tá falando que o errado sou eu, então o errado deve ser eu. E aí a Tata me perguntou, é isso aí? Tá tudo certo? E por algum motivo eu fiquei tão envergonhado, cara. Mas tão envergonhado que eu falei, sim, é isso aqui, tá tudo certo. E eu lembro do Neto olhando pra mim com uma cara de tipo, quê? Mas não é um PlayStation, a gente não ia comprar um PlayStation? E eu falei, não, era isso aqui mesmo que a gente ia comprar. Eu nem sabia o que era aquilo, cara. Mas por algum motivo eu confirmei. Pois bem, ela pagou a moça e a gente voltou pro consultório, né, onde minha mãe tava esperando pra gente ir embora pra casa, ou tava terminando lá o atendimento, não sei. E eu voltei, cara, assim, arrasado, mano. Eu voltei cabisbaixo, quieto, e lembro da Tata falando assim, ué, o que aconteceu? Eu falei, não, nada, só tô pensando aqui e tal. Voltei numa vibe, assim, de derrota, mano. Com aquilo na minha mão ali que eu nem sabia o que era que tava dentro daquela sacola. O Neto não entendeu nada. Eu, sinceramente, não entendi nada, mas eu, sei lá, cara, eu só queria evitar vergonha de falar, não tem nada a ver, não foi isso que a gente comprou, não sei o que, blá blá blá. Pois bem, o que eu acho que aconteceu? O jornalzinho era um jornalzinho pequenininho, assim. Então a gente tinha um espacinho pequenininho para as pessoas anunciarem. Então ficava um anúncio bem embaixo do outro e você não conseguia perceber direito quando um anúncio terminava e quando começava outro. Então o que eu acho que aconteceu? Eu mostrei o anúncio do PlayStation pra ela, na hora de ligar ela deve ter ligado no anúncio ou de baixo ou de cima, que também era um videogame, porque eram separados por setores ali, né? No jornalzinho. Então, cara,
de repente eu me vi com esse videogame. Aí a gente chegou no consultório, eu tirei ele da sacola, olhei, não entendi o que era. Agora eu vou dar pra você 5 segundos pra você tentar adivinhar qual era o videogame que eu comprei. Já te dei uma dica, mano. Ele tinha um controle parecido com o do Mega Drive. 5 segundos. Pois é, com certeza você errou e eu não te culpo, mano. Porque eu mesmo só vi esse videogame uma única vez, nunca vi ninguém que tivesse esse videogame e também nunca ouvi falar dele. Que era o Sega CDX. O que era um Sega CDX? O Sega CDX foi um videogame extremamente raro, bem limitado, eu nunca tinha ouvido falar dele, né? E tanto que depois eu nunca mais vi esse console de novo em nenhum lugar. Que ele era um Mega Drive com a entradinha de cartucho, mas ele tinha a entrada de CD. Então ele era uma mistura de Mega Drive com o Sega CD acoplado, cara. Numa coisa só, entendeu? Então, em vez de você comprar o Mega Drive e o Sega CD separado, ele era um sistema só. E ele era bem compacto, ele era bem pequeno mesmo. Tenta imaginar um CD player quadrado, um Discman, desculpa. Tenta imaginar um Discman quadradão, meio comprido assim. Né? Ele tinha um formato de cabeça de flecha, sabe? Meio pontudo assim na frente. Com um display de cristal líquido e tal. E o CD ia na frente, né? Uma tampa abria em cima, você colocava o CD. E atrás do CD, na parte traseira do console, você tinha um encaixe de fita como se fosse o Sega Saturno com aquele expansão de memória dele, sabe? Bom, eu não entendi o que era aquilo, mas tudo bem, fui pra casa, liguei ele na TV e ele veio dentro com um CD, cara, com um jogo só, que era o Echo the Dolphin, que era um simulador de golfinho muito louco, que inclusive estão tendo rumores aí que vai voltar num remake, num remaster, né? E ele veio com esse jogo aí do Echo the Dolphin. E acho que talvez eu tivesse um ou dois cartuchos que ficaram do meu Mega Drive. Ou talvez não tivesse mais nenhum mais. Então assim, eu não joguei, cara. Foi um videogame que eu comprei com vergonha. Foi um videogame que eu fiquei com ele por pelo menos um ano, porque eu comprei de aniversário. Foi um videogame que não tinha jogos. Era um videogame obsoleto, porque a gente já tava em 2000 e pouco. E esse videogame aí era de 88, sei lá, cara, de 90. Então, é isso, cara. Essa é a história de como eu comprei o meu videogame mais raro sem querer. Um fator que era interessante desse videogame é, apesar de eu não ter usado ele para jogar jogos, porque eu não tinha jogos, eu não gostei do Echo the Dolphin, eu não gostava daquele jogo. Uma coisa que me chamou a atenção nele, que eu usei ele mais para isso, foi como CD player, cara. Porque eu já gostava bastante de música. E o aparelho de som que a gente tinha em casa era um daqueles 3 em 1 antigo. Na verdade era 3 em 1, acho que era rádio FM, fita cassete e disco de vinil. Era um som gradiente quadrado preto grande que a gente tinha, que era do meu pai ainda. Da época que meu pai morava em casa e tal, né? E aqueles aparelhos de som gigantescos que tinham caixas de som enormes assim. Então a gente tinha esse aparelho, cara, e ele tinha uma entradinha ali para reprodutor de CD. Então eu acho que eu devo ter conectado o CDX no aparelho de som, porque o CDX você podia usar ele para ouvir CDs de música, mano. E isso era uma coisa que era muito legal, ainda naquela época era interessante assim. Né? Não era barato você ter um reprodutor de CD, um CD player e tal, um aparelho de som, então ele cumpria bem essa função de ser um reprodutor de músicas. E lembra que eu falei que ele tinha um mostrador de LCD na frente? Então, você poderia... Ele tinha todos os botões de um CD player. Ele tinha o play, ele tinha avançar a música, avançar a faixa, voltar, pause, stop, todos esses botões. E no displayzinho dele, você via o número da música e tal. Então, eu usei ele bastante para ouvir música, cara. Né? Então, eu pluguei ele pela saidinha P2 de fone de ouvido, porque ele tinha uma saidinha de fone de ouvido, né? Plugava ele na entrada de microfone do aparelho de som e conectava assim e ouvia a música, né, como um CD player no aparelho de som 3 em 1. Então eu usei ele bastante para isso, mano. E uma outra coisa interessante também sobre o CDX é que na parte de trás dele, ele tinha uma tampinha embaixo que você podia abrir e colocar pilhas nele, cara. E aí você usava ele como um Discman mesmo, portátil, você podia levar com você por aí. Só que, claro, ele era extremamente desengonçado, pesadão, grande, era um sistema grande para um Discman, né? Mas mesmo assim, cara, às vezes a gente ia viajar para algum lugar assim, pedia uma graninha para comprar um par de pilhas e ia ouvindo meus CDzinhos, cara, antes de sequer ter um Discman, sabe? Então ele me serviu muito como isso, como reprodutor de CDs, assim. Bom, que fim teve o meu Sega CDX?
Eu me lembro que eu fiquei com ele, acho que por um ano aí, né? Talvez um pouquinho mais, não me lembro. E aí ele parou de funcionar. Eu acho que o controle não funcionava mais, ou ele não lia mais CDs. Ele meio que parou de funcionar, assim. Ele ligava, mas não lia mais CDs, ou o controle não funcionava, né? E aí eu dei ele pra Tata, cara. Como eu disse, eu não me apegava a nada nessa época. Eu falei, fui lá na casa da Tata, porque às vezes eu ia lá pra gente brincar, eu, o Neto, os outros moleques na rua. E aí um dia eu levei ele e falei pro Neto, mano, não tá funcionando e tal, né? Esse bagulho aqui não funciona mais e tal. Mas se você quiser, você pode tentar arrumar, né? Aí você fica com um videogame pra você. Daí ele falou, beleza e tal. Então eu dei o videogame pra ele. E foi isso, cara. Essa foi a última vez que eu vi o meu Sega CDX. Foi quando eu dei ele pro Neto, né? E, bom, os anos foram se passando, né? Depois, quando eu fiquei mais velho, que eu tive o meu 360 lá em 2007, mano, né? Que eu fui ter o meu 360, que eu ganhei lá de Natal. Eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria mesmo de verdade pra mim, sabe? Tá envolvido com videogames de alguma forma, né? Ter videogames na minha vida, participar dessa comunidade de gamers e tal, né? Foi ali que eu realmente percebi que era isso que eu queria pra mim. E eu já tinha, né? Eu já era uma outra pessoa, já não era mais gordinho, já não era mais retraído, já tinha bastante amigos e tal. Então, comecei a fazer muita amizade por causa de videogame também. Foi uma época bem gostosa, né? E aí eu percebi o que eu tinha feito. Eu percebi a raridade do CDX, né? Que era um console super raro e que me arrependi de ter dado ele embora, assim como eu me arrependi de ter dado o meu Mega Drive e tudo mais. E aí eu me lembro que eu perguntei pro Neto, né? A gente ainda tinha amizade, né? Eu perguntei ao Neto, e aquele videogame que eu te dei de CD uma vez lá, cara? Que fim que teve aquele videogame? Ele falou, cara, a gente meio que limpou ele e ele funcionou, assim. Ele voltou a funcionar e a gente jogou ele, né? A gente usou ele. Mas depois a gente deu embora. Não me lembro pra quem, ou venderam pra alguém, assim. Eu sei que eles deram o videogame embora. E foi isso, assim, né? Então eu nunca soube o que aconteceu com o CDX. Até que um dia, cidadezinha pequena do interior, né? Um amigo meu, o Alex, que também curtia muito videogame, que ainda curte, colecionador e tudo mais. Ele me falou assim, cara, lembra aquele teu CDX que você tinha? Ah, lembro. Então, um outro amigo meu, o Eduardo, acho que é esse o nome dele, ele viu esse CDX num segunda mão, assim, cara, bem baratinho, ele comprou o CDX, então o teu CDX tá com o Eduardo, que é um outro cara que mora numa outra cidade hoje, tá? Um cara que eu nunca tive muito contato, assim. Então, eu acredito que o meu CDX hoje está na casa do Eduardo, que era um amigo do Alex, que era um amigo meu, então amigo de um amigo, assim. E é isso, cara, essa foi a última, realmente a última vez que eu soube aí do CDX. Pelo menos eu fico feliz que ele tá com alguém que jogue videogames, que goste e tal, né? Mas esse é um dos momentos da minha vida, assim, que eu ainda me pergunto, né? Por que que eu não falei nada? Eu, apesar de entender, né? E assim, é um dos momentos também que eu penso, puxa vida, cara, como eu me arrependo de ter dado embora o meu CDX. Como eu gostaria de ter ele. E não simplesmente porque ele é um console super raro, mas porque ele é uma curiosidade dos videogames, né? Ele foi uma cartada ali, uma das cartadas desesperadas da SEGA naquela época, em que cada semana eles estavam lançando um sistema diferente para tentar bater o Super Nintendo, né? Então, ele é uma curiosidade mesmo histórica dos videogames, fez parte da história dos videogames aí de uma certa forma, né? E, sei lá, eu sinto falta, né? Sinto falta do CDX. Hoje eu daria um valor para ele que eu não dei na época, sabe? Pô, imagina, cara, poder jogar toda a biblioteca de Sega CD hoje, queimava um CDzinho aqui rapidinho e jogar os jogos FMV que eu nunca pude ter a chance de ver, né, e tudo mais. Bom, e é isso, cara. Essa é a história aí do dia em que eu comprei o meu console mais raro, sem querer. E se você já teve alguma história parecida, comenta aí embaixo, mano. Me diga aí qual foi o teu console mais raro. Se você já teve um Sega CDX, se você já viu um Sega CDX, né? E se você já teve algum console que hoje pode ser considerado raro e o que aconteceu com ele, mano. Bom, por hoje acho que foi legal, deu pra lembrar bastante essa história da minha vida aí, foi bem interessante. E até é engraçado que eu me lembro que tinha momentos assim que eu não tinha o que fazer com o console. Tipo, não queria jogar aquele jogo, não queria ouvir música, e eu simplesmente carregava ele, sabe? Às vezes, tipo, ia, sei lá, cara, minha mãe ia descer na cidade, ia fazer uma coisa, eu ia com ele assim, descia com ele na mão, só pra ver se alguém ia perguntar, assim, o que que era, sabe? Pra falar, isso aqui é... E ficar, tipo, feliz, assim. Mas nunca aconteceu, ninguém nunca perguntou nada. Minha mãe não deixava eu andar com ele pra rua. Ai, mano, que tempo, né, mano? Que tempo.
Bom, mano, mas por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até o fim. Aqui é o Nino saindo fora. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Fui.